Olá, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Vamos esperar chegar mais gente, que vamos iniciar a nossa live, a live do Coletivo Transforma MP. Hoje teremos a grande guerreira Ludmila Teixeira. Vamos esperar a Ludmila entrar. Temos as nossas lives do Transforma MP todas as segundas e quartas. Segundas-feiras pautamos o racismo. E a quarta-feira falamos com inúmeras pessoas, lideranças políticas, pessoas artistas, operadores do direito, enfim, um diálogo com toda a nossa sociedade. Vamos aguardar a Ludmila. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindes. Vamos aguardar a todos. Aguardar a nossa queridíssima convidada, a grande Ludmila Teixeira. Mulher guerreira, mulher que criou o grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Onde está a Ludmila? Já já ela está aí com a gente. Falei com ela um pouquinho tempo atrás, já já ela deve estar por aí. Hashtag ele não, é isso aí. Mulheres Unidas contra Bolsonaro, MUCB. É o nome do grupo liderado pela grande Ludmila, que acaba de entrar, queridíssima. Recebeu o convite, Ludmila? Ai, recebeu, ô querida! Boa noite. Boa noite, minha linda. Seja muito, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bem-vinda. Nós estamos aqui na live do Transforma MP, que é um coletivo formado por membros e membras do Ministério Público da União, de todos os estados. Temos um olhar crítico para o Ministério Público e procuramos sempre fazer um diálogo com a sociedade. Então, fazemos aí várias lives, às segundas-feiras e às quartas. Nas segundas, a gente pauta o racismo. E damos preferência às mulheres, claro, né? E eu, antes de passar a palavra para você, eu vou ler um trechinho de um poema do Brecht, que tem muito a ver com você. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E nada é impossível de mudar, prova é que temos aqui a nossa querida Ludmila Teixeira, que já mudou e muito, e muito.
Vamos ao currículo da nossa querida. Mulher negra, nordestina, periférica e feminista, bacharela em comunicação social, publicitária, servidora pública federal do INSS, educadora do PEP, Programa de Educação Previdenciária, ativista de direitos humanos e da Anistia Internacional, militante de movimentos sociais, sindicalista, criadora do MUCB, Mulheres Unidas contra Bolsonaro, grupo que criou o movimento #EleNão, uma das organizadoras do levante das #Mulheres Derrubam Bolsonaro. Veja que currículo maravilhoso tem essa mulher. Minha querida, vamos começar do começo. Conta pra gente como foi a trajetória de criar o grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Por que que veio essa ideia? Enfim, fala aí pra gente um pouquinho disso. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar um pouco da história, da luta e também desse movimento. Me apresentar, como bem aprendi com a Lélia Gonzalez, com a Vilma Reis, que é uma grande referência aqui na Bahia, né? Mulher negra, tem que falar o nome e o sobrenome, Ludmila Teixeira. Seria bom se grande parte desse currículo que você citou fosse só parte acadêmica, né? Mas, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que nos obriga a lutar e lutar e lutar cada vez mais. Então, a parte acadêmica tem o seu lugar, mas acabou que a luta dos movimentos sociais, o movimento sindical, tomou a grande parte da minha vida. E, infelizmente, eu não consigo me ver fora do que da luta pela democracia, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o machismo e todos esses preconceitos, né, que perpassam a nossa vida, que estruturam a sociedade e meio que definem, né? Infelizmente, as necropolíticas definem hoje quem vive e quem morre no Brasil. A criação do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro foi mais um capítulo na minha vida, né? Porque menina negra da periferia de Salvador, né? Nascida e criada no bairro do Uruguai e no bairro de Cajazeiras, né? Que é um dos maiores bairros da América Latina, né? Considerado. E é um bairro muito pobre, que faltou muito acesso às políticas públicas e meio que isso vai direcionando a nossa vida. Então, eu diria que esse novo capítulo que se abriu nas redes sociais, né, através da criação desse grupo, foi mais uma estratégia de luta tentando adentrar na questão do movimento nas redes sociais, né? 2018, a gente sabe que o Brasil passou por um período de ataques à democracia que não começou em 2018, né? A gente pode narrar manifestações de 2013, que foi por um motivo nobre, justo, um motivo popular, mas que a gente percebeu que esse movimento meio que foi se direcionando, né, para outros setores da sociedade que, na verdade, sempre estiveram no poder e não estavam muito satisfeitos, né, com a ascensão das classes mais baixas, né, das pessoas negras, das pessoas mais marginalizadas, né, acesso a essas políticas públicas. Então, a gente passou pela questão do golpe contra a presidenta Dilma. Hoje, ninguém mais tem vergonha de falar que foi golpe, já está mais, né, do que comprovado. Depois veio a prisão injusta do ex-presidente Lula. E aí, em paralelo, né, a essa conjuntura de ataques, porque isso foram ataques frontais, né, à democracia, né? Nossa frágil democracia, que desde 1988 tenta, né, amadurecer e, infelizmente, teve, né, essa regressão. E aí a gente vê em paralelo, né, a ascensão de um governo que hoje ninguém também tem mais dúvidas de falar fascista, né? Sim. Mas a gente sabe que ainda em 2015, 2016, 2017, ainda tinham pessoas que duvidavam que seria possível a ascensão dessa figura grotesca,
né, que é o nosso atual presidente genocida, que está aí ameaçando a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ameaçando democracia, ameaçando novo golpe de Estado, golpe militar. Então, 2018, o início de 2018, foi uma grande preocupação, né, para os militantes de esquerda, os ativistas de direitos humanos, porque a gente começou a perceber que de alguns conceitos, alguns preconceitos, discurso de ódio, eles estavam alcançando um patamar em que já estava sendo explícito, né? Quem podia imaginar que uma figura como Jair Messias Bolsonaro poderia ser cogitado a sentar na cadeira da presidência da República? Eu acredito que qualquer um que esteja acompanhando aqui, qualquer uma, se pensar em 2017, isso não seria possível, né? Ninguém podia imaginar, ninguém. Né? Então, assim, em 2018 a gente entrou com essa preocupação, né, dele começar a figurar como uma possibilidade. E aí, ao observar as redes sociais, que a gente percebe que hoje é uma válvula de escape, agora na pandemia a gente percebe a importância das redes sociais. Mas em 2018, talvez a gente não estávamos tão preocupados em relação a isso, mesmo que em 2016 a gente viu as redes sociais elegeu Trump lá nos Estados Unidos, né? Então, meio que a carta já estava meio cantada, né? A pedra estava meio cantada que isso poderia acontecer no Brasil. A gente só não tinha realizado isso, né? Que isso poderia acontecer. Então, ao observar que as redes sociais estavam demonstrando, primeiro, um medo da população em relação à figura como pré-candidato, e depois ver ele aparecer nas pesquisas de opinião, né, Datafolha, Vox Populi, e começou a aparecer o nome dele, eu comecei a temer, porque como mulher, a gente percebe que os discursos misóginos eram muito violentos. E as redes sociais era um dos campos que ele mais atuava na disseminação desses discursos de ódio. Então, talvez o meu lado publicitária, não o lado militante, comecei a fazer uma análise mesmo das redes sociais e perceber que havia um crescimento desse cidadão dentro das redes e não havia uma resistência proporcional. E foi aí que eu pensei, e por que não a gente pensar em alguma forma de resistência dentro das redes sociais? E aí, uma conversa com uma amiga minha, que é uma militante feminista aqui de Salvador, a Rosa Lima, a gente pensou em organizar uma manifestação de rua de mulheres. Isso foi no dia 30, foi em agosto, final de agosto de 2018, e já preocupada porque ele já havia sido confirmado, né, como o candidato em 25 de julho, né, de 2018, né, pela convenção do PSL. E aí, pensando em criar uma manifestação de rua, inicialmente em Salvador, eu sou de Salvador, Bahia. Essa minha amiga é uma pessoa assim muito comedida, né? Muito que gosta de fazer plano, de fazer reunião. E aí ela falou para mim: não, vamos organizar uma reunião com as mulheres para debater. Eu confesso que eu sou impulsiva, que eu faço às vezes as coisas assim meio que, vamos fazer. E fui dormir com aquelas ideias, né, que a Rosana colocou na minha cabeça, que tinha que debater com as mulheres, que tinha que conversar com as mulheres. E aí por que não conversar com as mulheres no Facebook? E aí, naquela manhã do dia 30 de agosto, eu criei o grupo lá no Facebook, o nome Mulheres Unidas contra Bolsonaro. A descrição do grupo era exatamente a mesma que a gente tem hoje. A gente só acrescentou mais uns 2 parágrafos, mas o início da descrição é a mesma. E a ideia era juntar as mulheres, por quê? Nós, mulheres, somos discriminadas para participação política. Tem aquela velha máxima de que mulher não gosta de política, que política é coisa para homem e que nós não é coisa para gente. E as mulheres têm dificuldade em fazer um debate com a presença de homens. A gente sabe que os homens fazem o mansplaining, né? Traduzindo, o homem gosta de explicar as coisas para a gente, não deixa a gente falar e fica nos interrompendo o tempo inteiro. Então, assim, a proposta de criar um grupo que fosse exclusivo para mulheres
mulheres cis e mulheres trans e travestis, foi justamente para poder dar voz a essas mulheres, poder permitir que elas fizessem um debate político de forma segura, de forma de que os homens não atrapalhassem, não interrompessem, não cortassem a nossa voz. Então, assim, o grupo nasceu, né, dessa forma de ser um espaço, e era um espaço tão ansiado, né? As mulheres estavam ansiosas para debater política, estratégia, resistência, que explodiu, viralizou, porque justamente havia essa carência. Outros grupos no Facebook discutiam sobre maternidade, sobre gravidez, sobre assuntos femininos, né, assuntos feministas, mas de política até então não existia nenhum outro grupo na internet. E eu acho que foi justamente por isso que houve a busca muito grande, que as mulheres quiseram participar em massa, convidar as amigas, as familiares, a vizinha, e dessa forma foi crescendo, e a gente conseguiu mostrar que a internet também é um campo de batalha que a gente não pode abandonar, porque justamente por conta dessa não participação dos movimentos de direitos humanos, movimentos de esquerda, movimentos progressistas dentro das redes sociais, é que essa extrema-direita genocida cresceu tanto. Então, o grupo, a gente continua na ativa até hoje e continuamos agindo como um centro mesmo de acolhimento, de troca de ideias, de debate político, de disseminação de conhecimento e de informação, e principalmente educação em direitos humanos, que a gente sabe que Bolsonaro não é o único problema que a gente tem dentro da sociedade. Ele é a ponta de um iceberg de uma sociedade que é racista, que é LGBTfóbica, que é misógina, que é machista. E a gente sabe que não adianta só ser contra Bolsonaro e reproduzir todas as arbitrariedades que ele faz. Então, a ideia do nosso grupo é esta, e dizer que é um prazer poder estar aqui, poder contar um pouco mais sobre nossas atividades, e eu falo bastante, você pode me interromper. De jeito nenhum, jamais. Não vou te interromper, não, porque a live é sua, é você que tem que falar, e não eu. Mas eu sei que esse movimento ele não parou na história, quer dizer, o nome continua. Mulheres Unidas contra Bolsonaro, porque temos aí um problema que continua, né? Mas conta mais das atividades desse movimento, porque esse movimento faz coisas muito importantes para as mulheres negras, né? Primeiro, assim, como é que ele é estruturado? Existe uma coordenação? Essas mulheres são mulheres pretas? Como é que funciona? Existe uma coordenação, sim. Né? Atualmente, nós somos 8 administradoras. Nós seguimos a estrutura do Facebook. Né? Os grupos de Facebook, eles possuem os níveis, né, de administradora e moderadoras. As administradoras têm mais poderes em relação à alteração de informações do grupo, nome do grupo, imagem. E as moderadoras, elas têm um acesso um pouco mais limitado. Então, temos 8 administradoras. Tem mulheres negras, sim, eu, por sinal, que sou a fundadora, uma mulher negra. Tem a Thalita Pires. Eu vou falar contando no dedo para eu não esquecer o nome de nenhuma. Vai lá. Thalita Pires, Roberta Liberato, Deb Sozzi, Gisele Figueiredo. Ai, Jesus. Elas vão me matar se eu esquecer o nome delas. Cássia Abreu, 5. Né? Ludmila Teixeira, eu. Falta 2. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu vou ter que... Eu não tenho como pescar. Não, pode ir lá pegar. Falando sem no problema. celular. Mas eu vou abrir aqui, porque eu não posso cometer essa gafe. Vou falar o nome de todas elas agora. Vamos lá. Elas são todas da Bahia? Não, somos... vamos lá. Por que não abre o nome delas? Pelo computador é bem diferente utilizar. Vamos lá. Nós somos de
nós não somos só, elas não são da Bahia. Eu sou da Bahia, a Thalita Pires também é da Bahia, mas nós temos meninas no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Holanda, que é a, Oh! que é a Roberta Liberato. Temos em Minas Gerais, olha o nome que eu esqueci, a Liliane Abreu de São Paulo. E além dessas 8 administradoras, nós temos uma equipe com 50 moderadoras, que aí são cidades diferentes do Brasil e fora do Brasil. Nós temos moderadoras em várias partes do mundo. Além dessa equipe, que é uma equipe que é a equipe fixa, né? Que somos 58 no total. Temos as parcerias que nós fazemos com outros coletivos, como Mulheres da Resistência no Exterior, Mulheres da Resistência em Nova York, Coletivo Grito em Genebra, FIBRA, que é a Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe. Temos parcerias também com as Mulheres da Rumo Bolsonaro, Cristãos contra o Fascismo, e vários outros coletivos, né? Na verdade, todas as resistências que são criadas a favor da democracia, contra o Bolsonaro, contra o avanço do fascismo e a questão do ataque aos direitos humanos, a gente participa ativamente. Você perguntou a respeito das nossas atividades. A gente, além da gente ter as atividades que a gente faz dentro do grupo, como nós somos estruturadas, são 15 GTs, né, de atividades. Dentre esses 15 GTs, nós temos uma equipe que cuida da questão das aprovações das publicações, porque nós percebemos que muitas das nossas membras, e antes que alguém questione, a palavra membras não existe na língua portuguesa, eu vou explicar. É um neologismo que nós adotamos desde o início do grupo para evidenciar a exclusividade feminina no grupo e também fazer uma crítica à língua portuguesa, que é uma língua machista. Por exemplo, eu e você, 2 mulheres aqui conversando, iríamos nos tratar no masculino se fôssemos falar o plural correto, né? Então, assim, a gente sabe que existe um machismo linguístico. Não é possível que um grupo na internet que chegou à marca de 4,6 milhões de participantes do sexo feminino iria se tratar por membros. Com certeza. Nós aqui no Transforma também falamos membras e membros. Então, a reivindicação está lançada, né? Se tiver alguma estudiosa linguística que queira encampar aí essa luta pela transformação da nossa língua, a língua é transformação, é cultura, né? Então, sem dúvida. Nada mais justo que a língua alcançar, né, a modernidade. E se a luta é feminista, a língua também precisa abraçar as nossas causas, né? Sem dúvida. Além desse grupo de aprovação das membras, temos o grupo que aprova as publicações, temos um grupo que cuida da questão das denúncias, porque nós temos, às vezes, algumas publicações que têm um cunho racista, LGBTfóbico, que atente contra violações de direitos humanos. Então, a gente precisa ter essa atenção. Só que nós temos um trabalho, que esse trabalho não é muito visto e nem pode ser muito divulgado, que é o acolhimento a vítimas, tanto de violência física, doméstica, como de violência sexual. Nós temos um grupo de acolhimento psicológico, onde essas participantes, elas são orientadas. Nós podemos fazer uma escuta empática, né, no primeiro momento, em relação aos pedidos de socorro que nos chegam, e chegam muitos. Chega muito? Chega muitos pedidos de socorro. E de todos os tipos, inclusive ameaças de suicídio, coisas do gênero, em que a gente não pode ignorar. A gente vê a situação. E o que a gente faz? A gente acolhe essa mulher e a gente procura ver qual o município que ela reside, quais são os serviços públicos que estão disponíveis para auxiliar. A gente faz encaminhamento, temos uma equipe de psicólogas que são voluntárias, que ajudam com aquele primeiro momento. Nós temos também uma equipe que busca acolhimento jurídico. Justamente, às vezes, as cidades têm um serviço, só que essas mulheres, às vezes, não têm informação. E você ser um canal de informação
de orientação pode ser decisivo, né, para que essa mulher realmente consiga ajuda e ajuda a tempo, né, de evitar um suicídio, né, de evitar um suicídio. Então, assim, a gente faz esse trabalho também. Não é um trabalho que a gente pode expor muita coisa, porque são informações sigilosas a respeito dessas mulheres. Estamos caminhando para fazer a institucionalização do grupo, para que a gente possa disputar editais públicos e privados para ter verba, ter dinheiro, para poder realmente estar prestando um acolhimento de maior complexidade, de maior qualidade. Então, a gente tem esse trabalho. Temos uma parte educativa, que é justamente voltada à educação em direitos humanos. Aí a gente faz trabalhos como cartilhas, cards, vídeos. Temos também lives educativas, onde a gente convida algumas especialistas dentro dessas áreas, principalmente no que tange as áreas polêmicas, né? Alguns assuntos como aborto, né? Que a gente precisa, às vezes, tratar. E a gente sabe que, por conta do machismo, ainda existem muitas mulheres que ficam reproduzindo coisas que são absurdas para nós, né? Mulheres feministas esclarecidas. Então, a gente precisa ter essa empatia com essas mulheres, que muitas vezes essa reprodução de preconceitos é ignorância. Muitas vezes não é por maldade. Então, a gente precisa saber diferenciar os casos e ajudar nessa orientação. A gente tem observado que tem havido muita mudança nos comportamentos. Muitas mulheres que antes reproduziam algumas coisas, hoje elas já refletem a respeito disso. Então, existe, né, esse foco. E por conta disso mesmo, a gente agora está partindo mais para a questão acadêmica, porque a gente acha que é importante que haja um estudo, um debate a respeito dessas questões do feminismo, dos direitos humanos e como a gente pode utilizar as redes sociais para isso. E aí nós primeiro tivemos uma participação internacional no Festival Internacional de Filmes de Direitos Humanos, lá na Suíça, em 2019. Nós participamos de um painel chamado O Povo contra Populismo, que era justamente para falar da questão do Bolsonaro, né? A questão do governo populista que ele faz no Brasil. E aproveitamos também para fazer uma denúncia junto à ONU, né, às Nações Unidas, lá em Genebra. Essa denúncia foi entregue ao alto comissionário, em que falava a respeito das violações de direitos humanos no Brasil, focando na questão dos negros, dos indígenas, o caso das mineradoras. Naquela época ainda não tinha acontecido Brumadinho, era só Mariana e, infelizmente, mesmo com as denúncias de Mariana, veio acontecer Brumadinho. Uma das nossas administradoras, a Daniele Paiva, não sei se ela está aqui acompanhando a gente, se ela vai ter acesso, ela era de Brumadinho, né? Era a cidade dela. Então, coincidentemente, a gente acabou vivenciando através dela a tragédia de Brumadinho, e isso havia sido alvo de denúncia. Então, é muito triste a gente ver essa situação. E agora, em outubro, nós vamos participar do Congresso Internacional de Direitos Humanos em Coimbra. Nossa participação, infelizmente, vai ser virtual. Isso a gente bota na conta do excrementíssimo presidente da República, que nós, brasileiras, não podemos viajar. Sim. Dos descuidados relacionados à pandemia. É importante a gente colocar isso, porque Claro. Não foi a pandemia que impediu a nossa participação, foi o descuidado do governo brasileiro em relação à pandemia. Então, quando está marcado isso para ir para Coimbra? 13, 14 e 15 de outubro, agora. Nós vamos participar de um simpósio que vamos falar exatamente sobre educação e direitos humanos nas redes sociais. Então, temos essa preocupação, né, de levar para a academia também a nossa experiência, principalmente que a gente percebeu que houve um aumento de pessoas nos buscando, pedindo para fazer entrevistas e pesquisas
para TCC, mestrado, doutorado. Então, nós pensamos, se várias acadêmicas estão nos buscando para ter essa informação, porque nós também não podemos inscrever o nosso projeto e poder apresentar para a academia a nossa experiência. Então, são os nossos planos para 2020. E, além disso, a gente está percebendo que 2018 foi importante o movimento Ele Não, né, contra o Bolsonaro. Foi importante esse despertar feminista nas redes sociais. A gente percebeu que vários grupos de resistências coletivas nasceram inspirados na nossa experiência. E aí a gente percebeu que cometeu um erro, talvez, que pode ser corrigido em 2020, que é justamente tudo bem a gente ser anti-campanha, mas por que não ajudar também na campanha daquelas candidatas de esquerda que a gente sabe que podem ser decisivas e importantes nas suas cidades. Então, 2020 também está nos nossos planos identificar essas pré-candidaturas, identificar as plataformas de governo, o que é que pode ser interessante, o que é que vai ajudar a trazer mais justiça social para a população, o que é que tem projeto que possa auxiliar essa população tão precarizada. E a gente quer identificar essas mulheres, a gente quer apoiar essas mulheres, a gente quer usar a nossa estrutura para enganjar essas candidaturas, porque, por exemplo, o nosso tema Mulheres Negras na Política. Eu sou de Salvador. Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África, né? É uma população que chega a 70%, mais de 70% da população de Salvador é negra. Mas quando você vai na Câmara de Vereadores de Salvador, que são 43 cadeiras, dessas 43 cadeiras, nós temos cerca de 17 pessoas negras, mas dessas 17, apenas 2 eu poderia chamar de vereadores de esquerda. Então, nós temos 2 vereadores negros de esquerda. No total, nós temos 4 vereadores de esquerda. Desses 4, 2 são negros. E desses negros, uma é mulher. Então, nós só temos, na Câmara de Vereadores de Salvador, uma única mulher negra de esquerda, que é a vereadora, que eu tenho o prazer de falar o nome, que é a vereadora Marta Rodrigues, do PT, que é uma mulher de muito respeito, de muita admiração, que eu, particularmente, tenho um carinho muito especial por ela. Mesmo eu sendo filiada ao do PSOL, eu tenho um carinho muito especial pela Marta Rodrigues, mas ela é a única negra. Então, como a gente vai pensar na política da cidade, a gente vai pensar no acesso, né, às políticas públicas, ao que é mais importante numa cidade tão negra, quando os negros não estão lá, eles não estão no poder, eles não estão na decisão, eles não são prioridades dentro dos partidos, eles não são prioridades dentro da política. Então, assim, é um desafio para 2020. É importante a gente pensar isso em todas as câmaras de vereadores, Brasil afora, não só de Salvador, mas de todas as cidades, onde houver uma mulher que seja progressista, que coadune com essa ideia de defesa de direitos humanos, de luta antirracista, anti-LGBTfóbica, em prol, né, dessa população que a gente sabe que é a que mais carece, né? A gente está vendo a pandemia agora, só estão dizendo, porque é democrático, porque a pandemia não escolhe cor, não escolhe raça. Isso não é bem verdade. A gente sabe que a pandemia está afetando brancos e negros, pobres e ricos, classe média, de uma forma diferenciada. Porque se você não tem água encanada, não tem saneamento básico, como é que você vai lavar as mãos? Como é que você vai fazer higiene? Se você mora em uma casa com 20 pessoas, como é que, né, um cubículo de 20, 30 metros quadrados, como é que você vai fazer isolamento social? Então, é preciso ter uma honestidade, né, nessas expressões, né? Não existe democracia racial no Brasil. A gente sabe que a escravidão deixou chagas expostas, não estão escondidas, estão expostas. E quando alguém fala para mim, porque o racismo está aumentando. Não, gente, ele sempre houve, sempre existiu. Hoje está sendo filmado, como bem disse o Will Smith.
Isso foi replicado muito no Instagram. Hoje todo mundo tem um celular para filmar, mas a gente já passa por isso já há muito tempo. Em Sim. 2009, eu fui vítima de racismo dentro de uma delegacia aqui em Salvador, eu fui espancada. Então, assim, a gente não vê essas histórias acontecendo com mulheres brancas, com classe média, com pessoas ricas. A gente vê negras que estão na linha de fogo. Então, é preciso pensar uma política em quem nos incluam, né? Vamos fazer política com a gente agora, né? Para a gente e com a Não tenha gente. dúvida. Não tenha dúvida. Eu vi uma live sua e de outras mulheres negras, eu não sei se eram só da Bahia, e eu achei exatamente interessante de vocês estarem juntas, até de partidos distintos, mas numa mesma luta, né? Isso está acontecendo só na Bahia, ou vocês estão falando com outras pessoas de outros estados? Porque é preciso juntar essas mulheres, né? E principalmente a mulher negra, que a gente nunca. Elas nunca tiveram oportunidade para se candidatar, para, enfim, para entrar na luta política. E agora, a internet, você acha que facilita isso para que a mulher negra consiga se comunicar melhor? Vocês estão, de fato, entrando em contato umas com as outras para numa luta única? A live que você se referiu foi a live do Fórum Marielles, que é justamente um fórum de união e de debate político, né, pluripartidário, suprapartidário, que é justamente um fórum criado, nascido aqui em Salvador, por mulheres maravilhosas do movimento negro daqui. Eu vim fazer parte bem depois, mas foi criado a partir de uma homenagem que foi feita quando Marielle morreu. E esse fórum justamente visa juntar essas mulheres, fortalecer as suas pré-campanhas, né, dentro dos partidos políticos, para que elas possam estar dentro dos espaços de poder e decisão. Como você observou, são mulheres de diversos partidos de esquerda, isso é importante a gente destacar, mulheres que dialogam com as pautas inegociáveis do Fórum Marielles, que justamente é o combate ao racismo. O combate ao racismo é a prioridade absoluta, a questão do genocídio negro, né, a violência policial contra a população negra, a questão do racismo religioso, racismo ambiental, a luta pelo espaço da cidade, né? A gente precisa ter direito à cidade. E, além do Fórum Marielles, estão, sim, surgindo vários outros movimentos, Enegrecer na Política, Mulheres Negras na Política, e o próprio Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que não é um grupo de exclusividade negra. É importante eu destacar isso, porque é um grupo multirracial, multiétnico, não é exclusivo da questão da mulher negra, mas se eu, como fundadora, as meninas gostam de falar, e eu me sinto até envergonhada, a liderança, elas dizem, você é a nossa Mas liderança. mas é. Aí eu me sinto até tímida, mas enfim, eu sou a mulher negra, então tudo que eu for pautar vai ser visando, né, a questão de gênero, raça e classe. Não tem por onde correr. Eu vim da periferia, né, hoje eu tenho o privilégio, estou nesse espaço de privilégio, servidora pública licenciada, né? Então, fiz universidade, eu sei dos privilégios que eu adentrei, mas eu não esqueci de onde eu vim, né? E nem quem ficou para trás, que a intenção é buscar essas pessoas e Sim. trazê-las para frente. E justamente é importante cada vez mais haver essa união das mulheres negras, né? A gente precisa deixar um pouco de lado a questão partidária, que a gente sabe que é importante o diálogo com os partidos políticos, mas eu nunca vou esquecer do que disse Sueli Carneiro, né? Que entre direita e esquerda eu continuo sendo Eu mulher sou preta, preta. né? Então, assim, a gente não pode esquecer que a gente sabe que muitas vezes até a própria esquerda, né, é machista, é racista, é classista, né, academicista. Então, a gente sabe que são da nossa participação em todos os espaços. Então, por isso, a gente tem que pensar que é importante a união partidária, né, a união dos partidos políticos, mas é importante a gente nos entender enquanto mulheres negras também,
porque a gente tem as aliadas que não são mulheres negras necessariamente, mas que às vezes elas têm dificuldade de entender o que se passa na nossa pele justamente porque não passam, né? Então, a gente precisa ter esse protagonismo negro dentro dessas questões. E o que você me perguntou sobre a dificuldade da internet, eu acredito que essas eleições vão ser muito difíceis, porque comunicar com as bases, a gente sabe, a nossa população, a maior parte não tem acesso à internet. A maior parte da população não tem acesso a aparelhos de última geração, à internet veloz. A gente está vendo aí a dificuldade das crianças acompanharem as aulas, né? Através. Existe uma parte da população que quer, não, mas pode ter aula por videochamada, pode ter escola. A gente está falando de uma população que às vezes é um celular com internet para toda casa. É uma internet super lenta que cai toda hora. Você tem uma internet para falar no WhatsApp é uma coisa. Você poder estar fazendo esse streaming, como a gente está fazendo aqui agora, a gente está aqui no WhatsApp, é diferente. A gente precisa ter uma internet ultra veloz. A gente precisa, primeiro, ter um aparelho de qualidade e ter uma internet veloz. Como é que a gente vai dialogar com essas pessoas que não têm acesso à internet? Como é que a gente vai dialogar com a periferia sem o corpo a corpo? Eu me lembro que no ano passado, a gente, dentro dessas ações que a gente faz dentro do MUCB, nós participamos de algumas reuniões de espaços comunitários, reunião de bairro, reunião de mulheres negras, de empregadas domésticas. Eu mesma que atuo no programa de educação previdenciária, que eu estou licenciada agora do trabalho, não estou podendo estar nesse espaço, mas no ano passado dialogava com as empregadas domésticas durante as palestras, né? Eu dialogava com os estudantes de escola pública durante as aulas. E hoje, com a pandemia, sem a gente poder se ver, se tocar, sem poder aglomerar, como é que a gente vai fazer para chegar nessa população que não tem acesso à internet? E a gente sabe que, por outro lado, o outro lado, né, a extrema-direita, aqueles que sempre estiveram no poder, que a gente sabe a cor que tem, a gente sabe o gênero que tem, né? Cis, heteronormativo, né? Então, assim, esses que têm o capital, que a gente sabe qual tipo de política que faz, né? Que troca o voto pela cesta básica, pelo óculos, pelo exame, que chega lá numa rua esburacada, tapa o buraco e coloca a faixa lá para dizer que sumiu durante 4 anos e depois volta lá na comunidade para dizer como é que a gente vai disputar contra quem está com poder, com a máquina, com o dinheiro, com o capital. É desleal, sem injusto. A gente poder ter a reunião corpo a corpo, o diálogo, sem a gente poder bater na porta do vizinho e dizer, vamos conversar. Então, 2020 é um grande desafio. Eu diria que essa é a nossa principal dificuldade. Como que a gente vai dialogar com as comunidades sem expor a comunidade ao coronavírus, né? Porque sem dúvida. Você tem que ter essa responsabilidade também. Claro, uma aglomeração, claro. E você responde àquelas pessoas. Então, é o grande desafio 2020. Sem dúvida. Eu te perguntei isso também, Ludmila, porque é o seguinte. Na minha cabeça, não basta dar as cotas para as mulheres negras. Porque as cotas para a candidatura. Você dá as cotas... existem tantas mulheres negras e tal para se candidatar, para ficar na luta política, porém é preciso oferecer condições para que essas mulheres consigam, de fato, fazer um debate político, né? Não basta... por isso que agora, com esse problema da internet, é que eu pergunto, não basta eu ter a vaga, é preciso eu ter a vaga e eu ter... a mulher negra ter chance, ter condições de trabalhar em cima dessa vaga, porque senão não resolve. Você tem a vaga e faz o que com ela, né? Você é candidata e como é que você consegue ter o debate político com a sociedade, que é preciso? Daí porque essa é a minha pergunta, né? Muito importante isso que você colocou. Então, porque me parece, inclusive, que tem um projeto, né? Eu não sei se era um projeto da Juliana Cardoso... exatamente para poder dar condições
para que a mulher negra consiga fazer, se locomover, por exemplo, né? Nós sabemos que tudo é feito com dinheiro em campanha. Então, como é que faz isso? Porque é fácil para outros ter financiamento, gente que dá dinheiro e tal. E a mulher negra, como é que assim, ela recebe isso? Existe esse cuidado, esse acolhimento com a mulher negra, da sua experiência política até agora, independente de ser candidato ou não, quais são esses desafios que a mulher negra encontra na luta política, no seu dia a dia da luta política? Pois é muito importante isso que você colocou. E eu diria assim, eu não posso falar a respeito dos outros partidos políticos que eu não conheço profundamente, né? Não participo do debate, de reunião de diretório, essas questões, mas eu posso falar do partido que eu me filiei, que é o PSOL. E atualmente o PSOL tem uma resolução nacional que é justamente em priorizar a questão do fundo eleitoral para as candidaturas de mulheres negras, LGBTs e indígenas. Então, dentro do PSOL existe esse debate, justamente essa semana fazer esses ajustes em relação ao. E eu acredito que sim, dentro, pelo menos, do PSOL, vai haver um apoio para justamente ter, né, essa participação das mulheres na política, mas não apenas como puxadoras de voto, candidaturas laranjas, né? Já. Não nós não queremos participar nesse sentido, nós queremos participar. Oi. Porque é como eu falei anteriormente, a gente está na máquina, porque quem já tem o capital, já tem a detenção do poder, e aí é uma disputa justamente quer modificar essa cara na política, né? Chega de política como se fosse herança, né? Realmente é isso, né? Sim. Ou aqui em Salvador mesmo, na Bahia, que ainda tem uma política coronelista, né, resquícios, né, de um carlismo que nunca foi superado. A gente vê que os cargos políticos são herança de família, vai para do neto, do avô para o filho, para o neto, para o bisneto. Aqui a gente tem sobrenomes que nunca saem da Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que essa discussão a gente precisa levar para dentro dos partidos. Aí fica a dica, as mulheres que estiverem aqui acompanhando, que sejam filiadas a algum partido político. Precisa debater isso com o seu setorial, com as suas bases. Precisa levar essa problematização para dentro da estrutura partidária para que outras iniciativas como a do PSOL sejam idas em outros partidos. E não é à toa que, se você for ver, Oi, tá travando um pouco. Câmara de Deputados, né? O PSOL é um dos partidos que tem a equidade do PSOL. Vindo? Foi, deu uma travadinha. Mas tudo bem, continua. Pronto. Como eu estava dizendo, se você observar, o PSOL é um dos partidos que tem mais equidade dentro da Câmara de Deputados, né? Uma quantidade de homens, de mulheres negras. Então, assim, eu diria que é um dos partidos que mais abraça a questão da diversidade. Então, eu acho que precisa fazer essa disputa partidária de forma interna mesmo. E claro, enquanto eleitoras, a gente precisa observar quais são justamente os segmentos que estão tendo essa preocupação e cobrar, porque nós não podemos só depositar o voto e esquecer durante 4 anos. A gente precisa né, cobrando as ações, cobrando a prática, porque a gente sabe que nesse momento, né, pré-eleitoral vão ter muitos discursos e na prática o que é que a gente observa? Então tem que ter uma disputa interna dentro dos partidos para que as mulheres não sejam só laranjas
ou só puxadora de voto, mas sim que sejam Sim, cabeças sim. né, sejam cabeças de campanha mesmo, e dispute mesmo. Que sejam de verdade, E né? porque Que não sejam de ganhem, né? verdade, né? Sejam de verdade. A gente tem aí mais 10 minutos e tem duas coisas que eu quero conversar com você. Primeiro, o levante das mulheres. Mulheres derrubam Bolsonaro. Hashtag ele cai. Como é que o MUCB se juntou nisso e como está isso? Aí, Ó, o Levante das Mulheres foi mais uma ação de ocupação da rede social, né? Porque nós já continuamos de 2018 até hoje, nós continuamos atuando dentro do Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Mas houve a reivindicação de que o movimento deveria ser aberto para outros coletivos, né? Que ele deveria ser aberto até para a participação masculina. E o Levante das Mulheres foi uma forma do MUCB, junto com outros coletivos, né? Nós não fomos as únicas, foram os coletivos, né, de mulheres de esquerda, feministas, progressistas, mulheres indígenas, de comunidade quilombola, mulheres de movimentos sociais, professoras acadêmicas. Então, assim, tinha uma grande variedade de mulheres que eram de coletivos diversos e que sentiram a necessidade de se juntar para tentar, né, dar mais fôlego a essa luta contra o Bolsonaro. Não conseguiu. oi. Tá dando uma oscilada aí. Essa cadeira nunca foi e a gente quer tirar ele, né? E foi mais uma tentativa de continuar lutando contra, resistindo. Mas foram várias petições. A petição chegou, teve a petição também da Coalizão Negra por a gente não sabe o que acontece, porque que o Maia ainda está lá sentado em mais de 30 pedidos de impeachment, vendo que toda a sociedade, somos mais de 70% a isso, aí também já foi outra campanha que aconteceu recentemente, e a gente não entende por que não anda. Né? Tem um processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, também lá no TSE, o qual o MUCB faz parte dessa ação. O ataque cibernético de 2018, que trocou o nome do grupo para apoio a Bolsonaro, e ele utilizou disso, e o filho, nas próprias redes sociais, como forma de autopromoção. Essa ação criminosa, ela está, né, sendo investigada pela Justiça, mas também figura como corpo probatório nessa ação, que a gente espera que dê em alguma coisa, porque não é possível. O que é que esse homem precisa fazer mais para que ele seja impedido por alguma instância judicial, legislativa? Não sei, porque a gente sabe que a questão do judiciário, por ele ter foro privilegiado, né, por ele ocupar a cadeira que ocupa. Oi. São esses dois caminhos que a terceira via, a renúncia, acredito que ele tem idade de fazer, mas a gente não entende, porque impeachmentaram a presidenta Dilma por nada, né? Diga-se de passagem, e a gente não entende por quê. Tipo, o que Collor fez foi muito pequeno perto do que Bolsonaro Nada. Foi nada. Cometeu crime também para ser impeachmentado, mas se a gente for comparar os crimes, foi nada, porque Bolsonaro está tentando contra a saúde pública. Ele está respondendo no Tribunal de Haia por causa disso. Então,
é necessário ver que responsabilidade é essa. Ele cometeu crime de responsabilidade contra a saúde pública. Só isso já seria suficiente. Uma pessoa contaminada com coronavírus disseminando. Isso está lá no Código Penal, é crime. Então, Sim, ele, enquanto sim. presidente, ele não está isento da lei. Não é porque eu sou presidente, eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, a gente só pensa naquilo que saiu na Vaza Jato, nas outras, né? Com Supreme tudo, né? Então, fica a dica, né? Fica a dica. Né? Existem mais segredos entre o céu e a terra do que entende a nossa vã filosofia. Com certeza tem coisa, é claro que tem coisa, né? O mais interessante o mais não, o interessante também deste manifesto que vocês fizeram e que, obviamente, eu assinei, terminava com diversas, mas não dispersas. Eu achei isso muito lindo, né? Essa E é frase é isso da mesmo. Marielle. Então, tinha que terminar com isso, porque Marielle presente. É isso aí, querida. E para a gente terminar, que temos 4 minutinhos, qual que é o maior desafio da mulher preta dentro da luta política? O racismo. O racismo. Porque se você, como mulher, sofre o machismo, a discriminação, imagine associada à crença que por causa da sua cor, do seu cabelo, do seu nariz, você não tem direito nem de ver, né? Você é incompetente, você não tem direito a se expressar e nem a caixa negras. Nós somos raivosas, nós somos destemperadas, nós não temos controle emocional. Então, a gente ainda tem que engolir as dores de sofrer racismo, de ver os nossos filhos sofrendo racismo. Eu não sou mãe, mas eu tenho total empatia pelas mães negras que a cada 23 minutos choram por um filho que morreu. E essa é a triste estatística do Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. E agora a gente está vendo com as câmeras dos celulares, as câmeras de vigilância, como é que essas mortes ocorrem, porque antes não sabiam, eram associadas à criminalidade, né, ao tráfico de drogas e ficavam por isso mesmo. E hoje a gente está vendo aí nas câmeras, e mesmo vendo nas câmeras, ainda existe uma conduta policial que tenta forjar autos de resistências e criminalizar as verdadeiras vítimas desse genocídio. Então, conviver com racismo é uma coisa muito pesada, muito difícil. Você ter que impor a sua existência, porque o corpo de uma mulher negra que resiste, que sobrevive, também é um ato político. Então, estamos na luta. É isso aí. Querida, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu ficaria conversando com você aqui, com certeza, mais 1 hora. Temos aqui 1 minutinho para você dar a sua palavra final e a sua mensagem como mulher negra na luta política. Muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com você, a gente poder conversar um pouco sobre esse. Eu acho o trabalho do Ministério Público fantástico, a Casa do Povo. E quanto mais vocês se aproximam do povo através das outras plataformas, mais a sociedade vai poder entender o papel do Ministério Público, que não é à toa que o governo atual está atacando o Ministério Público. Sim. Está tentando diminuir, né, a autonomia, a participação. Então, é preciso que a população fique esperta, porque tudo que é nosso, tudo que é para o nosso bem, eles vão atacar. Ministério Público, Defensoria Pública, Educação Pública, Cultura, né? Tudo que eles estão atacando, porque justamente para nos calar, nos silenciar. Então, é importante esse trabalho. Eu queria dizer para quem está acompanhando, quem for ver depois a live, que pense muito em 2020, porque começa pela Câmara de Vereadores, se estende para a Câmara de Deputados, se estende para o Senado. A gente precisa ver quem são essas pessoas que estão negociando essas vidas.
é negócio. Estão negociando a nossa existência. Vai Negócio acabar